Lá em Números, Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Quem foi que disse isso? Isso é uma verdade irrevogável. Mas quem foi que disse isso? Um ímpio, um falso profeta. Um falso profeta disse que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, vamos para Gênesis 6 e vemos o que Moisés escreveu. E arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Irmãos, o ímpio diz que Deus não se arrepende. E um servo de Deus diz que Deus se arrepende? Eles dizem: olha, se um servo de Deus, legislador, diz que Deus se arrepende, e um ímpio diz que Deus não se arrepende, a Bíblia é contraditória. Não. Existem regras de interpretação bíblica, regras de hermenêutica, regras de exegese que precisam ser aplicadas ao texto. Precisamos entender o contexto, o que é que o texto quer dizer. E não há nenhuma, de forma alguma, contrariedade nesses dois textos, porque cada um texto trata de um princípio diferente. Em Números, quando Balaão diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, qual o contexto ali? O contexto é o seguinte: Israel está atravessando um território. A nação que habita aquele território, ela é liderada por um homem chamado Balaque. Balaque contrata o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele recebe o suborno para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai para amaldiçoar e não consegue. Porque quando ele vai proferir a maldição, Deus coloca na boca do falso profeta a bênção. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele tem que abençoar. Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou 7 vezes amaldiçoar. Quando ele viu que não tinha condição, porque Deus não permitia ele abençoar, todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Aí ele diz: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Ou seja, ele prometeu a Abraão que Abraão e a sua posteridade seria uma bênção, porque ele disse a Abraão: e abençoando te abençoarei, e tu serás uma bênção. Balaão foi tentar amaldiçoar, não conseguiu, só abençoar. Ele disse: Deus não se arrepende. Deus disse a Abraão que eu o abençoaria e eu não posso ir contra Deus. O contexto é esse. Quando você volta para Gênesis, a questão ali é outra. No capítulo 6, é outra totalmente diferente. Ali a humanidade havia se corrompido. E os pensamentos e intenções do coração dos homens ali era só má continuamente. Aí a Bíblia diz assim: arrependeu-se Deus. Observe, a Bíblia expressa uma verdade a nível de humanidade. O arrependeu-se ali significa: e pesou no coração de Deus criar o homem para aquela situação que ele estava vivendo. Aí Deus então decide destruir toda a carne humana através das águas do dilúvio. Ali em Gênesis, Deus expressa o seu descontentamento, nunca arrependimento. Deus expressa o seu descontentamento. Lá em Números, Balaão expressa a veracidade da promessa de Deus. Descontentamento e promessa não tem nada a ver. Então o contexto das duas passagens não se chocam, porque tratam de assuntos diferentes. Em Números é a palavra de Deus que tem que se cumprir. Em Gênesis é Deus não aceitando a condição de pecador intransigente do homem. Então os textos, eles não se contradizem, como dizem os inimigos da Bíblia, porque tratam de um contexto totalmente diferente. Ficou claro para os irmãos? Amém? Então vamos seguir adiante. Vá para Josué capítulo 1, versículo 8. Esse é bem conhecido da igreja. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus fala com Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirás. Mas quando você estuda a Bíblia como um todo, você conhece a revelação e a vontade suprema de Deus. Através de uma leitura sistemática, de um estudo sistemático da Bíblia Sagrada, você aprende a vontade de Deus. Qualquer outro livro secular, ele é lido, mas depois de um certo tempo, ele é colocado de lado. E muitas verdades, por assim dizer, expressas nesses livros, passam a ser ultrapassadas. E é difícil aplicá-las na atualidade. Mas a Bíblia Sagrada continua sendo atual. Todos os ensinamentos bíblicos, todos os preceitos bíblicos podem ser aplicados à vida do ser humano e o transformarão. Lhe darão conhecimento pleno do que é verdadeiro, do que é certo, do que é correto, do que é incorreto. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela conduz a sua vida à moralidade, à honestidade, ao amor, à empatia. E todas essas características bíblicas são inigualáveis. Você não encontra isso em outra fonte escrita que não seja a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade escrita de Deus. Vamos adiante. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Está escrito assim, Isaías 8, 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Olha que interessante esse versículo. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O que representa a alva aqui? A alva representa a liberdade e, por fim, resultado de liberdade, salvação. A alva fala de salvação aqui. E aí o escritor bíblico diz assim, olha, se não falarem segundo esta palavra, que palavra? Palavra revelada, palavra de Deus, lei hebraica. Nunca verão a alva. Não existe outra fonte reveladora de salvação que não seja a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o assunto central da Bíblia Sagrada. E olha que a Bíblia já falava de Jesus mesmo antes da sua existência física. A Bíblia começa a falar de Jesus em Gênesis. No tríplice juízo de Deus, Jesus já é expresso como tema central da palavra. Observe que no tríplice juízo, Deus vai a Adão e diz, Adão, comeste do fruto? Adão disse, a mulher que tu me deste, dividiu a culpa. 50% da culpa é da mulher, 50% da culpa é de Deus. Se tu não tivesse me dado a mulher, não teria pecado. Olha a expressão de Adão. A mulher que tu me deste. De quem é a culpa, Adão? 50% da mulher, 50% de Deus. Ou seja, se tu não tivesse me dado Eva, eu não tinha pecado. Já pararam para pensar na sutileza da resposta de Adão? Aí Deus deixa Adão e vai a mulher. E ele diz, comeste tudo fruto que eu disse que não deveria comer? Ele disse, a serpente me enganou. Foi tu? Não, foi tu. O ser humano, ele tem essa característica de querer jogar a culpa em alguém ou numa circunstância. Ou no próximo ou numa circunstância. E quem mais recebe a culpa é o demônio e é Satanás. São os demônios e Satanás. A culpa sempre é da de Satanás ou dos demônios. Nós erramos, tropeçamos, vamos andando na rua, não prestamos atenção, tropeçamos no paralelepípedo dizendo, ei, Satanás, você não presta atenção e joga a culpa nele. Isso é uma característica do ser humano. Adão jogou a culpa em Deus e em Eva. Eva joga a culpa na serpente. Deus estabelece tríplice juízo. Deus diz a Adão, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? E por quanto é pó, és pó e ao pó tornarás. A mulher disse, multiplicarei a tua conceição e com dor dará a luz a filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre ti. E ele diz aqui, e ele segue dizendo, e da cabeça da mulher, e da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quem é ele? Quem é esse que esmagaria a cabeça da serpente? A Bíblia é cristocêntrica, desde Gênesis. O que é que Isaías fala sobre Jesus? O menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros,
e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías chama-o de Emanuel, Deus conosco na tradução aportuguesada, mas dentro do princípio hebraico, Deus em nós. Jesus é Deus que habita em você. Ele foi Deus conosco enquanto estava encarnado, mas quando lhe foi restituída a glória que lhe havia antes sido dada pelo Pai, e agora ele está neste princípio de glória novamente, porque ele retornou ao céu, agora ele habita em nós. El-Man-El, Deus habita dentro de você. Qual o princípio bíblico? Se você abrir a porta, eu e o Pai entraremos e habitaremos. É o El-Man-El, Emanuel. Isaías fala dessas características. Isaías dá detalhes do nascimento virginal de Cristo. Isaías dá detalhes do massacre das crianças nos dias de Jesus. Isaías dá detalhes da vida de Jesus. Isaías dá detalhes do sofrimento, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Isso cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, até no seu princípio profético. Todos os assuntos da Bíblia giram em torno de Jesus. Quando você vai observar a lei dos sacrifícios, lá em Levítico e Deuteronômio, todos os sacrifícios apontam para quem? Para Jesus. O Cordeiro Pascal, a Páscoa era celebrada com carne de um cordeiro assada no fogo, com ervas amargosas e pães ázimos. O que significa isso aqui? Os pães ázimos falam da pureza e inocência de Cristo. As ervas amargosas falam do seu sofrimento. E a carne assada no fogo fala do seu sacrifício. Então, até a lei dos sacrifícios apontam para Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. E por isso que ela é perfeita. Porque o assunto central dela, tudo gira em torno do Senhor Jesus Cristo. E quem é Jesus? Deus Todo-Poderoso. E quem revela isso? A Bíblia Sagrada. O que foi que disse Filipe a Jesus? Mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ponto final. É só o Senhor nos revelar o Pai, que para a gente basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, estou há tanto tempo convosco, e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Esse Verbo ser Deus e estar com Deus é o mistério da Trindade Santa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ao mesmo tempo são um. É a triunidade bíblica. Dá para entender isso? Não dá. Não dá. É apenas representado. E a Bíblia te ensina isso. O que é que Paulo disse? Todo o vosso corpo, me ajudem. Como? Alma e espírito. E Paulo fala que todo o vosso corpo, alma e espírito. Ah, tá bom. Então eu estou aqui e sou formado de corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Deixei de ser uma só pessoa? Mas eu sou formado de uma substância física chamada corpo e de duas substâncias espirituais chamadas alma e espírito. Alma não é a mesma coisa de espírito, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então eu sou formado de corpo, alma e espírito, mas sou uma só pessoa. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de um só Deus. Glória a Jesus. Que símbolo aritmético, por assim dizer, representaria Deus? O triângulo equilátero. Quem conhece matemática sabe o que significa. O que é um triângulo equilátero? É um elemento em todos os lados. E se é triângulo, ele tem 3 vértices. E elas são iguais. O triângulo representa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. A Bíblia ensina isso. Verdades bíblicas